Olá, boa noite a todos, os que estão conosco aqui nesse momento e aqueles também que possivelmente possam assistir a qualquer momento esse nosso bate-papo. É um prazer sempre estar aqui e antes da gente iniciar, eu quero convidar você, onde você estiver, que você possa fechar os teus olhos para nós juntos buscarmos ao Senhor nesse momento, amém? Deus Pai, nós estamos diante agora do Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, nós estamos diante daquilo da Sua unção, diante do Seu poder, e é através dele, Senhor, que nós queremos falar nessa noite. Que o Senhor possa nos revestir agora, Senhor, da sua sabedoria, do seu entendimento, e aonde quer que as pessoas estejam ouvindo agora, que da mesma forma essa unção possa estar sobre a vida delas, que o Senhor abra o entendimento, para que nós possamos realmente entender, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações, para que nós desejamos aprender. Amém? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho, na verdade, de algo que, para mim, tem sido motivo de uma certa preocupação. Eu tenho buscado entender um pouquinho isso, e eu tenho ouvido a direção de Deus em algumas coisas, eu tenho ouvido também muita coisa que tem me ajudado, que tem me ensinado. É quando a gente se refere à nossa mente, né? Porque assim, eu tenho entendido que a nossa mente, na verdade, ela é muito complexa. Apesar da gente ter se desenvolvido em tantas coisas, em tantas outras áreas, a gente sabe pouco sobre ela, né? A gente sabe pouco sobre o funcionamento dela. Nós sabemos pouco sobre ela, sobre as nossas emoções. E eu tenho percebido que eu não tenho dado o valor que eu deveria dar para ela, né? Talvez você também não tenha dado a atenção que você deveria dar para ela. E às vezes é por conta disso mesmo, por nós não sabermos, não entendermos algumas coisas, não entendermos como ela funciona, a nossa saúde mental, ela se torna fragilizada. E as consequências disso, elas podem ser muito terríveis. Por exemplo, olha, você há de convir comigo que nunca houve na história tantos casos de pessoas sofrendo com doenças psicossomáticas, sim ou não? E, inclusive, pessoas tentarem contra a sua própria vida. E olha que interessante, a mente é uma palavra que ela vem do latim, e ela significa pensar, ela significa conhecer e também ponderar certas ideias. E quando eu li aqui o significado sobre pensar, estudando sobre isso, eu fui entender que existe uma síndrome, que no caso eu me encaixava muito bem dela, por isso que eu fui buscar. Existe uma síndrome que se chama síndrome do pensamento acelerado. A tua mente, ela é levada a você colocar para dentro dela e você pensar em tantas coisas, que isso acaba se tornando um processo muito acelerado, e isso não faz bem. E ela fala também em conhecer, né? A definição de mente aí também é conhecer. Mas olha só, nós buscamos, durante toda a nossa vida, conhecer muitas coisas, em várias áreas, né? Nós queremos sempre adquirir mais conhecimento, saber mais, mas nós não sabemos sobre ela. Nós não sabemos, muitas vezes, administrar aquilo que faz parte dela, que são as nossas emoções. E todos nós, ao longo da nossa vida, nós acumulamos muitas coisas boas dentro dela, não é verdade? Mas nós também acumulamos muita coisa ruim, muito lixo.
né? Se a gente parar para pensar, nós temos muito mais lixo dentro da nossa mente do que o maior depósito de lixo do mundo, digamos assim. Porque aquilo que nós permitimos que entra na nossa mente, aquilo que é arquivado na nossa mente, que nós permitimos que entre e seja registrado lá, não pode ser apagado, né? Não pode ser tirado de lá, fica lá, né? No nosso subconsciente e em algum lugar, e às vezes não, e todos os dias nós também, dependendo da forma que nós estamos vivendo, nós estamos colocando muito mais lixo para dentro da nossa mente. E justamente porque a gente não sabe como impedir, a gente não sabe como reciclar isso, a gente não sabe como filtrar isso, a gente vai se tornando muitas vezes um ser humano sem um equilíbrio emocional. E nós sabemos que o desequilíbrio emocional, ele não é saudável para ninguém. É por isso que muitas vezes a gente explode por qualquer coisinha, né? Às vezes a gente fala o que não devia. Muitas vezes nós ficamos ali remoendo algumas mágoas, nos tornando agressivos também muitas vezes, falando que não devia, e muitas outras coisas que muitas vezes torna insuportável aqueles momentos em que a gente está tentando viver do lado das pessoas que a gente ama. Quando a gente menos percebe, a gente teve uma reação que na verdade não era aquilo que a gente queria. E isso nos leva depois a nos arrependermos, muitas vezes amargamente. Mas isso é porque nós ainda não aprendemos a trabalhar com esse lixo que está na nossa mente. Nós não aprendemos ainda a reciclar. E muitas vezes também nós não entendemos aquilo que nós chamamos também de ressignificar. Quando eu falo em filtrar, funciona assim. Significa que eu e você, é lógico, em comunhão com o Espírito Santo que habita dentro de nós, nós precisamos escolher aquilo que eu vou deixar entrar na minha mente. Nós precisamos escolher e decidir aquilo que eu vou comprar ou não. Porque muitas vezes nós permitimos que entre lá, né, algo que não tem nada a ver comigo. Eu permito que entre lá alguma situação que me feriu, que na verdade não precisava ter deixado entrar. Então eu preciso aprender a filtrar. Eu decido, né? Eu decido aquilo que eu vou deixar entrar dentro da minha cabeça, dentro da minha mente ou não. A Bíblia fala assim, sobre tudo que se deve guardar, a Bíblia fala para a gente guardar o nosso coração. Mas se eu não filtrar essas coisas, se eu não decidir aquilo que vai entrar na minha mente ou não, eu vou permitir, né, que através disso, remoendo essas coisas, vá lá para o meu coração, né, e acaba prejudicando, porque a Bíblia fala que lá do meu coração é que procedem as fontes da vida. Olha só. E agora, ressignificar, de uma forma muito simples, seria assim: eu vou usar determinada situação, seja numa luta, seja num problema, seja numa mágoa, seja em algo que me machucou mesmo, seja em relação ao meu passado, e eu vou pegar aquele fato, aquela situação, e eu vou dar um novo significado para aquilo. Eu vou começar a olhar aquilo de uma outra forma, né? Eu vou dar um novo sentido àquilo, buscando fazer com que aquilo acabe se tornando algo bom para mim. E se eu olhar de uma outra forma, né? Se eu mudar minha forma de olhar para aquilo e pensar em relação àquilo, isso pode acontecer sim. Então eu ressignifico algo, né, que poderia se tornar um tormento para mim. Quando a Bíblia fala, e eu gosto muito desse texto, e eu quero aprender muito mais sobre ele, Romanos 12, 2, quando a Bíblia fala que nós precisamos renovar a nossa mente, é porque Deus sabe, né, que a gente não pode ter uma mente saudável, carregando dentro dela, ali na nossa cabeça, muitas coisas que nos perturbam,
muitas coisas que nos fazem mal e que até nos levam a agir contrário à palavra do Senhor. Na maioria das vezes, por não aprendermos a lidar com isso, nós agimos de forma exatamente o contrário daquilo que Deus quer que a gente haja. Porque assim, tudo que Jesus, ele precisava fazer por nós, para nos ajudar, ele já fez. Né? Nós já sabemos que Jesus já fez. Lá em Provérbios, capítulo 3, do versículo 21 a 24, a Bíblia diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, você não vai ter medo e o seu sono vai ser muito tranquilo. Isso me chamou bastante atenção, porque normalmente, quando nós guardamos alguma coisa lá, né, não nos permitimos reciclar, olhar para aquilo de outra forma. Muito pelo contrário, nós olhamos para aquilo como um problema, como algo que está nos machucando. A nossa tendência é dormir com aquilo, né, é levantar com aquilo, é passar o dia pensando naquilo, ficar remoendo. E pode ser, se eu fizer isso, né, se eu ressignificar isso, não vai ser assim. Né? Eu posso dormir em paz, eu posso não perder a minha alegria, eu posso não usar meu travesseiro como um saco de pancadas ali, porque a Bíblia, ela fala para a gente que perder o equilíbrio emocional não é saudável. Né? A Bíblia nos orienta, sim, a nós orarmos, né, por aqueles que nos fazem mal, orarmos pelas pessoas que nos magoam. Mas se eu não entendo isso, se eu não sei lidar de uma forma sadia com as minhas emoções, eu justamente vou perder esse equilíbrio e vou agir contrário a tudo isso que Deus deseja para as nossas vidas. E hoje em dia, se fala muito em inteligência emocional, né? Os psicólogos falam sobre isso. E sabe o que é inteligência emocional? Ela é simplesmente o uso inteligente das emoções. Como é que eu posso usar as minhas emoções de uma forma inteligente? E essa inteligência emocional, ela pode ser em relação a mim mesmo, quando eu sou capaz de reconhecer e lidar com os meus sentimentos enquanto eles estão ocorrendo. Olha só. Ou também pode ser em relação a outras pessoas. Ou seja, a capacidade que eu tenho de lidar com as emoções das outras pessoas. Recentemente, a pastora Giovana, que também é coach, ela falou sobre a importância, né, dos 30 segundos que nós temos para nos calar, né, antes da gente dizer algo, né, antes de eu falar alguma coisa, antes de eu responder imediatamente. E isso capacita a gente a usar as nossas emoções de forma inteligente, porque eu vou ter um tempo de pensar, eu vou parar antes de agir. E normalmente, né, não é isso que a gente faz. Normalmente a gente é aquilo que a gente chama de deu, levou, bateu, levou. Né? E isso não é agradável. Isso não é uma atitude agradável, mas ela vai acontecer. Né? Toda vez que eu não agir de uma forma equilibrada com as minhas emoções. Só que assim, eu vejo assim, periodicamente, para isso se tornar uma coisa interessante nas nossas vidas, todos nós precisamos de uma autoavaliação. Eu não sei se você já parou para pensar, como é que andam as suas emoções aí? Né? Como é que anda a sua capacidade de reciclar? Como é que anda essa sua capacidade de escolher o que é que vai entrar na sua mente ou não? Porque olha só, são elas, né, são as nossas emoções, as responsáveis pela maioria das nossas ações. Dependendo daquilo que eu estou pensando, eu vou agir.
Dependendo de como estão os meus sentimentos naquele momento, eu vou responder, eu vou fazer. E muitas vezes, como nós já vimos, pode não ser algo bom, né? Podem gerar momentos muito ruins nas nossas vidas e principalmente na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Eu li uma frase bem interessante que diz assim, que a verdadeira grandeza do homem, ela é medida pela força dos sentimentos que ele domina. Olha só, a verdadeira grandeza do homem, ela é medida pela força dos sentimentos que ele domina. Amém? Você tem sido, então, esse homem grande? Você tem conseguido, ao longo do seu dia, dominar os teus sentimentos, a força que eles têm na sua vida? Mas nós temos um mestre, né? Nós temos um mestre que nós podemos olhar a todos os momentos e ele nos ensina muito. Se nós olharmos para a vida de Jesus, se você olhar para a vida de Jesus, ele foi nota 10, né? Ele sempre reagiu de uma forma, inclusive, surpreendente, né? Ele, inclusive, quando ele acabou dando a outra face, né? Quando ele foi ferido na face, ele deu a outra face. Então, olha só se Jesus não é o nosso maior exemplo, para que a gente possa lidar, realmente aprender com ele a respeito das nossas emoções. Porque mesmo nos momentos de maior pressão na vida de Jesus, ele mantinha sob controle, né? O que muitas vezes não acontece conosco. No momento de pressão, no momento em que nós estamos ali realmente sendo pressionadas, né? Num momento de tensão muito grande, nós explodimos. Nós agimos de uma forma impensada, mas Jesus não. Mesmo nos momentos de maior pressão dele, ele conseguia se manter sob controle. Que coisa boa, né? Que coisa realmente gostoso de a gente olhar e aprender. E ele nos orienta em algo muito interessante lá em Mateus 26, 41, quando ele diz assim, olha, vocês precisam orar, vocês precisam jejuar. Façam isso, porque de outra forma você não vai conseguir vencer essas tentações. Se nós não estivermos orando pela nossa saúde mental, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, se nós não estivermos orando para manter ele sobre o domínio próprio que já está em nós, nós não vamos conseguir, nós vamos vencer essa tentação. E todos os dias, meus queridos, nós somos tentados a reagir mal, né? Nós somos tentados a reagir mal contra os nossos filhos, criticando, magoando, ofendendo. Em vez de elogiar eles ou de elevar eles, nós estamos ali criticando, né? Afundando cada vez mais eles em cima de um erro deles, e que não é bom, né? Muitas vezes nós somos tentados a reagir mal entre marido e mulher, por causa da pressão, né? Que nós estamos vivendo ali naquele momento ou naquele dia, e nós nos esquecemos, né, de domínio próprio que está dentro de nós. Nós permitimos que as nossas emoções ruins venham à tona e agimos mal. Essas são as tentações que nós enfrentamos todos os dias. Mas Jesus, ele nos orienta. Vigia e ore, né? Pense naquilo que você precisa. Olhe para dentro de você, né? Se pergunte como que estão tuas emoções, teus sentimentos, como é que você tem reagido nesses momentos. Nós sabemos que ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. E a gente precisa também entender isso, porque existem pessoas que têm uma necessidade, até neurótica às vezes, de serem perfeitos, né? Ninguém é perfeito, mas existem pessoas que se cobram demais nesse sentido, porque elas querem ser perfeitas em tudo aquilo que elas fazem, elas querem ser perfeitas em tudo aquilo que elas dizem,
elas querem ser perfeita em todas as suas atitudes, mas essa necessidade neurótica, na verdade, de ser perfeita, vai impedir também que ela possa ver os próprios erros dela de uma forma mais leve, de uma forma diferente, de uma forma mais suave. Essa necessidade neurótica dela de ser perfeita vai impedir também que ela possa rir muitas vezes das suas falhas. E isso é uma coisa necessária também. Nós não somos perfeitos e muitas vezes nós precisamos aprender a rir dos nossos erros, das nossas falhas também, quando elas acontecem, né? De uma forma que não vá prejudicar ninguém. Mas essa coisa de tentar ser perfeito não é bom, não é saudável, quando isso me impede, né, de ver esses erros de uma forma mais leve. E isso também vai asfixiar a minha capacidade de reciclar esses lixos mentais que eu vou acumulando na minha mente. Porque eu tenho ali comigo, eu tenho gravado, não, eu não podia ter errado, eu não podia ter feito isso, eu não posso errar, né? Eu não posso falhar, né? Não é assim. Isso se torna prejudicial para você também. Uma coisa muito importante para a gente pensar é que Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio, sim? Mas, quando Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele não disse que Ele seria responsável, né, pelas nossas atitudes, que Ele seria responsável pelas nossas emoções, pelas nossas crises, mas Ele nos advertiu que enquanto nós estivéssemos aqui, nós passaríamos por muitas situações, por muitas aflições. Ele nos orientou assim, e que isso tem acontecido, né, em muitas áreas da nossa vida. E quando Ele nos orienta também lá em Romanos 12, 2, que eu já citei aqui, Ele deixa claro que é nossa responsabilidade cuidar da nossa mente, cuidar das nossas emoções. Só para lembrar, né? Nós somos espírito, alma e corpo. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito, ele foi recriado, né? Ele foi restaurado para o Senhor. Ele nasceu de novo, digamos assim. O nosso corpo, a Bíblia fala, Paulo fala, que nós precisamos esmurrar o nosso corpo todos os dias. Não da forma que talvez você esteja pensando, né? Pegar um chicote aí e se esmurrar. Mas Paulo fala do homem interior. Que todos nós temos o homem interior do nosso coração, que na verdade esse é o nosso verdadeiro eu, né? Que é o interior do nosso coração. E ele fala assim: esse homem interior precisa esmurrar o meu homem exterior, aliás, que é minha carne, para que eu não venha a pecar. Mas Deus fala assim, que nós precisamos, com a nossa mente, renovar, transformar a nossa mente. Então, Ele deixa claro que a responsabilidade de renovar, de entender todas essas coisas, cabe a nós. Nós não podemos nos conformar em termos os nossos sentimentos dessa forma. Nós não podemos nos conformar em sermos desequilibrados emocionalmente. Nós não podemos nos conformar em ter atitudes que vá, de repente, redundar ali, ficar ali por muito tempo na vida de uma criança ou na vida de uma pessoa, simplesmente porque eu não procurei me aperfeiçoar nesse conhecimento. Olha só, você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem a palavra, que é o teu maior guia, é uma das melhores formas, você tem o Jesus como teu exemplo, né, de um controle maior sobre suas emoções. Então nós precisamos agir, nós precisamos fazer alguma coisa. Jesus já fez, e além disso Ele já enviou para dentro de você, para dentro de mim, aquele que pode nos dirigir, né? Quando você parar para pensar, quando você parar para fazer uma autorreflexão sobre sua vida nessa área,
Pergunta para Ele, né? Senhor, por que que eu sou tão áspero no falar? Por que que eu não consigo ter um domínio próprio e eu acabo maltratando meu filho? Eu acabo ofendendo o meu melhor amigo? Eu acabo ofendendo, dizendo coisas que eu não queria para a pessoa que trabalha ao meu lado? Jesus, por quê? Por quê? Se você parar para fazer essa autoanálise junto com o Espírito Santo, Ele pode te ajudar. Olha só, uma das perguntas que eu faria para você agora, que eu faço, aliás. Por exemplo, você é uma pessoa que recicla os seus conflitos? Você faz assim, ó, não, aqui tudo bem, né? Até aqui está tudo certo. Mas por que que isso então está me fazendo sofrer? Por que que isso então eu não estou conseguindo impedir que entre no meu coração? Você é uma pessoa que faz isso? Ou você simplesmente vai deixando, né? Que tantas coisas entrem na sua mente, fixem morada lá, né? Se juntem já aqueles sentimentos ruins que você já guardou lá. E isso vai te fazer cada vez, né, mais mal, digamos assim. Então pensa aí, você é uma pessoa que recicla os seus conflitos? Uma outra pergunta, você desconstrói as suas mágoas? Como é que eu vou desconstruir uma mágoa? Você precisa pensar assim, quando alguém me magoou, como é que eu vou desconstruir isso? Se eu começar a olhar de uma forma diferente para aquela pessoa, se eu me colocar no lugar dela, eu vou conseguir desconstruir isso. Se eu começar a pensar naquilo que ela tem passado, uma coisa que eu tenho aprendido é assim, ó, que por trás de uma pessoa que fere, olha só, sempre há uma pessoa que também já foi ferida. Então veja só, se você pensar dessa forma, por que é que ela está me machucando? Por que é que ela disse isso? Porque você vai conseguir desconstruir essa tua mágoa. Vai ser muito melhor para você. Porque muitas vezes não é assim que nós fazemos, né? Nós queremos reagir, nós queremos pagar com a mesma moeda. E isso não é uma emoção saudável, isso não é uma atitude saudável. Então pensa aí, se você tem desconstruído as tuas mágoas. Uma outra pergunta, você é uma pessoa que ameniza as suas perdas? Ou você perdeu algo e você perdeu para sempre, né? Nunca mais você vai conseguir ser o mesmo, nunca mais você vai conseguir ser feliz, nunca mais você vai conseguir olhar de uma forma diferente, nunca mais você vai sentir paz. Nós precisamos, todos nós perdemos na nossa vida, em muitas áreas, mas a gente precisa amenizar isso, né? A gente precisa olhar para isso de uma forma realmente mais amena, de uma forma mais simples, procurando fazer inclusive com que aquela perda seja um degrau para que eu possa amadurecer, para que eu possa crescer, para que o meu emocional se torne mais saudável. Eu gostaria que, né, se você estivesse anotando, você pudesse responder essas questões, seria bom para você. Porque nunca é tarefa fácil a gente alinhar a nossa vida, e principalmente a gente alinhar as nossas emoções, os nossos sentimentos, com a palavra do Senhor, com a vontade dEle. Para isso a gente precisa de muito foco mesmo, a gente precisa de muita determinação. Se eu sou consciente que eu sou a responsável para aprender sobre as minhas emoções, para aprender a lidar com elas, então eu também vou entender que eu preciso ir em busca disso, eu não posso me acomodar, né? Eu não posso ser uma pessoa, eu preciso focar nisso, né? Eu preciso me determinar. A partir de agora, eu vou entender, eu vou ser uma gerente, digamos assim, das minhas emoções, porque eu vou buscar aprender, segundo a palavra, aquilo que eu posso fazer para ser melhor.
E existem alguns exercícios, né, que a gente pode fazer em relação a nós mesmos, que podem nos ajudar. Questões, perguntas que nós fazemos a nós mesmos, e quando você as fizer, você vai ver que algumas delas até você já sabe a resposta. E se você sabe a resposta, melhor ainda. É uma forma de você buscar entender como que você vai trabalhar, então, com essas respostas que você já sabe. Algumas delas, né, você vai ficar surpreso, né, com aquilo que você vai entender a partir delas, ou até mesmo com a pergunta que você está se fazendo. E outras também, sabe o que pode acontecer? Você pode não ter humildade suficiente para ser sincero com você, né? É preciso que ao me perguntar, eu seja realmente sincero comigo mesmo. E eu vou fazer essas perguntinhas aqui agora para você, que tem me ajudado, e que vai te ajudar também. Vamos lá, então. Primeira pergunta para você se fazer. Eu sou uma pessoa estressada ou eu sou uma pessoa relaxada? Olha aí para você. E pensa assim, ó. Que você pode ser uma pessoa quando você levanta, você pode ser outra ao meio-dia, você pode ser outra à noite. Mas aqui a pergunta cabe de uma forma geral. Você é uma pessoa estressada ou você é uma pessoa que consegue relaxar, né? Com tudo aquilo que acontece à tua volta, com as pressões na tua vida. Vai pensando aí. Você também se pergunta assim, eu sou uma pessoa flexível ou eu sou uma pessoa radical? Você é flexível no seu dia a dia? Ou você é uma pessoa que tem que ser daquele jeito, né, radical, só pode ser assim, só pode ser dessa forma? Vai pensando aí. Você é uma pessoa aberta ou você é uma pessoa exclusivista? Você é uma pessoa generosa ou preconceituosa? Você é uma pessoa afetiva ou você é autoritário? Olha só, né? Nós sabemos que a autoridade, ela não tem nada a ver com o autoritarismo, né? Autoritarismo é algo que machuca, é algo que fere, é algo que deixa feridas profundas nas pessoas também. Agora, a outra pergunta. Será que eu tenho controle da minha emoção ou eu sou uma pessoa insegura? Né? Eu nunca sei como eu vou reagir emocionalmente. Eu nunca sei como eu estou. Ou será que eu também sou uma pessoa, por conta disso, manipulável? Outra perguntinha. Eu sou bem-humorado ou mal-humorado? Tem tudo a ver também, né, com as suas emoções, sabia disso? Você dirige a sua vida pelos princípios de Deus ou você é dirigido pelas circunstâncias ou pela opinião dos outros, muitas vezes? São coisas que eu creio assim, que nos momentos lá de quarto secreto, né, é importante a gente fazer, a gente se perguntar, porque quando nós estamos lá, nós estamos junto com Ele, né, que sabe todas as coisas, que nos ensina, que é o nosso exemplo maior. E eu creio que nós precisamos fazer isso constantemente, né? Não é algo que nós possamos, né, fazer hoje e achar que está tudo bem. Não, é algo que ao longo da nossa vida, se nós quisermos crescer, né, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, ser uma pessoa exemplo, né, nós precisamos realmente fazer isso para que a gente possa aprender e buscar aprender através de outras fontes também. Existem muitos estudos ao redor disso e a gente precisa buscar, né, precisa aprender, renovar a nossa mente de uma forma geral. É assim, eu vou buscar aquilo que for necessário para mim aprender a gerir, a ter o controle das minhas emoções. Vou deixar para você aqui, para a gente encerrar,
algumas dicas importantes, né, que podem ajudar também a você melhorar nessa área aí. Para você ser melhor, para você, digamos, se encontrar melhor, você precisa desistir da tua necessidade de estar sempre certo. Desista. Se existe uma necessidade em você de estar sempre certo, desista. Isso dificilmente vai acontecer, e muito pelo contrário. Quem vai sofrer é você. E esse sofrimento, né, vai fazer com que você também haja de uma forma ruim. Outra coisa, outra dica. Desista da tua necessidade de controlar. Você tem uma necessidade de controlar tudo. Não só na tua vida, mas controlar aqueles que estão ao teu redor. Controlar aquilo que não cabe a você controlar. Às vezes muitas coisas que não pertencem nem a você, né? Mas você quer controlar as pessoas que estão ali, que você sabe que precisa de ajuda, você quer ficar ali convencendo, tentando mudar. Isso nunca vai acontecer, né? Desista para você poder melhorar, né? Só Deus, Ele pode mudar a forma de pensar. Desista também de culpar. Desista também de tentar colocar sempre a culpa em alguém. E desista também de se culpar. Muitas vezes nós fazemos um diálogo autodestrutivo dentro da gente também. Muitas vezes você fica ali remoendo coisas, dialogando com coisas ruins dentro de você, com sentimentos que você não devia estar fazendo. Então desista disso também. Talvez existam algumas crenças que limitam você na tua área, nas tuas emoções. Desista. Desista da crítica destrutiva. Desista da tua necessidade também de impressionar outros. Olha só. Desista dos seus medos. Desista do teu passado no que diz respeito aos momentos em que você não consegue ressignificar ele. Então, desista, né? Não fique olhando para trás, não fique fazendo disso, né, desculpas para que as tuas emoções não sejam melhor. Desista da sua expectativa de viver segundo aquilo que as outras pessoas desejam. Amém? São algumas dicas que talvez sejam boas para você também. E para a gente encerrar, isso é algo que eu tenho buscado para a minha vida, porque durante muito tempo, né, da minha vida eu tive um descontrole total, né, das minhas emoções. E eu tenho consciência do quanto isso magoou, de quanto isso feriu, de quanto isso foi ruim para a minha vida, para a vida das pessoas que estavam ali ao meu redor, né? Mesmo a minha família mais direta ali, principalmente ela. E eu tenho buscado, né? Deus tem falado muito a meu respeito sobre o renovar da minha mente. E eu sei que esse renovar da minha mente, ela precisa ir muito além do que aquilo que eu tenho pensado até então que seria o renovar. E eu quero isso para mim porque eu sei que vai ser melhor para mim, né? Eu sei que eu posso crescer muito em relação, inclusive, né, aos meus relacionamentos, aos meus sentimentos, e inclusive para que eu possa auxiliar, né, outras pessoas a agirem assim também. Amém? Vamos orar então. Se você puder, onde você está, que você possa fechar os teus olhos. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque eu sei que o Senhor esteve aqui nesse momento comigo. Eu quero continuar te pedindo que o Senhor esteja junto com qualquer pessoa que possa estar ouvindo ou ouvir
essa conversa depois. O desejo do meu coração, meu Senhor, é que o Senhor possa colocar dentro do coração delas também esse desejo, Senhor, de buscar essa renovação completa da sua mente, suas emoções, seus sentimentos. Eu tenho certeza, meu Deus, que à medida em que as pessoas buscarem isso, elas serão pessoas melhores, elas serão pessoas mais felizes, serão pessoas mais plenas, serão pessoas mais leves. E com certeza também, meu Pai, elas poderão levar essa leveza para outras pessoas. Elas poderão levar essa alegria, essa forma gostosa de se viver para outras pessoas, mesmo em momentos de pressão, mesmo em momentos ruins, mesmo em momentos de angústia. Pai, abençoa cada uma delas, abençoa agora a mente, Deus, de cada uma delas. Profeticamente eu coloco minha mão agora sobre a cabeça, sobre a mente de cada uma delas, e eu quero profetizar, Senhor, essa transformação, essa renovação, de uma forma completa, Senhor, na mente delas. Muito obrigada, Senhor, por ser o meu exemplo, por ser o meu guia e por me impulsionar a buscar isso para a minha vida. Eu te agradeço, meu Pai, no nome de Jesus. Amém e amém.